Boa noite, como que você está? Eu espero que você esteja muito bem e eu também espero que você esteja colocando em prática tudo que a gente aprendeu aqui nessa mentoria em grupo, porque você colocando em prática, eu não tenho dúvida nenhuma, você vai ter uma transformação muito grande, muito positiva dentro da sua vida, dentro da sua autoestima, ok? E eu quero fazer um convite muito especial também para você. No dia 26 de fevereiro, vai ter o evento O Despertar da Autoestima. É um evento de pré-lançamento para o lançamento do meu curso que se chama Autoestima para Sempre. Tá? Nesse evento do dia 26, eu vou dar uma aula sobre como que você pode melhorar e elevar a sua autoestima. E daí, logo depois, vai ter o lançamento do curso Autoestima para Sempre. E o que que é o Autoestima para Sempre? É um curso que eu desenvolvi, que é uma imersão, diferente do que a gente está fazendo aqui, né? Que eu não consigo entregar para vocês aqui essa imersão, porque são 21 dias de gravação, são 21 dias que você deve assistir um por dia para já colocar em prática e também algumas ferramentas que eu induzo ali de PNL que são sensacionais. Então, é uma imersão mais completa, tá? E ele não se chama autoestima para sempre à toa, porque realmente é uma metodologia desenvolvida e com uma estrutura muito poderosa e muito forte, baseado em neurociência, baseado em programação neurolinguística, baseado em arquétipos do Jung. Também tem ferramentas da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, e várias ferramentas para que você possa realmente, ao final dessa imersão de 21 dias, assistindo cada episódio, um por dia, colocando cada ferramenta em prática já, né? Conforme você vai assistindo, colocando tudo isso em prática, para que você chegue nesse 21º dia com a autoestima realmente renovada, que é algo que infelizmente eu não consigo entregar para vocês aqui da maneira que foi entregue. Só que tem uma questão. Para quem, para quem daí for se inscrever depois do lançamento, depois do dia 26, que eu vou realmente mostrar como que vai funcionar, colocar preço e todas essas questões, apenas para as mães atípicas, apenas para vocês, vocês vão ter uma condição ultra especial, que é melhor ainda do que a que eu vou apresentar no dia do lançamento. E além dessa oferta muito, muito especial mesmo, 50% do valor vai ser doado para o Instituto Damas. Então, além de você estar ajudando você mesmo, você também vai estar ajudando outras mães. E eu não tenho dúvida nenhuma que né, quem entrar nesse programa, quem entrar nessa imersão de 21 dias, vai ser, sem dúvida nenhuma, uma transformação muito grandiosa e muito positiva. Como eu falei, infelizmente eu não consigo entregar a mesma coisa para vocês aqui, mas, né, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que tudo que foi feito até agora foi de muito valor, foi de muito amor, com muito carinho e posto em prática, que são ferramentas muito sólidas, faz uma diferença já muito grandiosa, ok? Então, de qualquer maneira, se você for entrar nesse programa ou não, mas se você quiser se inscrever para esse evento, o Despertar da Autoestima, o link eu vou deixar aqui na descrição. Você entra ali, você vai cair no meu site, de lá, fazendo a inscrição, você vai cair direto para o grupo de WhatsApp, que é o grupo do CATM, que é o grupo da minha metodologia, e ali eu te aconselho você ficar de qualquer maneira, porque eu sempre estou disponibilizando ferramentas para melhorar o desenvolvimento pessoal de vocês, ok? Então vale muito a pena. E também ali tem os avisos de quando acontece o podcast Saindo da Escuridão, os episódios do podcast, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos começar o nosso quarto encontro da nossa mentoria. Temos algo muito poderoso para trabalhar, que é a nossa identidade. Quem eu sou além da mãe cuidadora? Quem que é você além da mãe cuidadora? A identidade é uma das coisas mais poderosas que a gente tem. A gente desenvolve, cria a nossa identidade. A estrutura dela, principal, ela é desenvolvida do 0 aos 7 anos.
Ali onde é realmente a gente aprende sobre muitas questões de valores, sobre crenças e também sobre propósitos, né? A gente aprende muito sobre propósitos, aprende sobre limites também, aprende sobre cuidado, aprende sobre respeito. Então a base é do 0 ao 7. Depois do 7 aos 14 também tem uma outra etapa muito poderosa, muito importante, mas do 0 ao 7 é sem dúvida um dos momentos mais onde uma criança mais se desenvolve, onde mais desenvolve a identidade. Muito de quem nós somos hoje em relação a tudo que eu falei é com base naquilo que a gente viveu, naquilo que a gente passou na nossa infância. Então isso tem um reflexo muito grande e a gente tanto aprende pelas coisas positivas quanto com as coisas negativas. Se às vezes a gente, né, teve pais que eram ausentes, pais que não estavam ali com a gente, não passavam muito amor, muito carinho, às vezes a gente cresce e cria um padrão completamente diferente, que é o quê? Querer ter esse cuidado, esse amor, querer passar essas coisas, né, que às vezes a gente não teve na infância, a gente quer daí levar isso para os nossos filhos. Eu particularmente, né, meu pai minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha acabado de nascer. E que bom que ela fez isso, porque ele era alcoólatra, jogava, fazia várias coisas de errado. Então, não era uma boa figura paterna. Mas por ter essa ausência, por ter justamente essa falta, sentir essa questão do abandono, de certa maneira, eu aprendi a querer realmente estar presente, né, na vida dos meus filhos, a cuidar. A minha mãe daí sempre me ensinou algo muito importante, que é essa questão do cuidado, do respeito, do acolhimento. E isso foi uma coisa que na minha vida vem muito forte, muito latente, é algo que faz parte da minha personalidade. Tanto que eu demorei para ter filhos, justamente pelo fato de eu queria ter filhos quando eu tivesse a maturidade, tivesse realmente também tempo para poder ficar com eles, né? E tudo isso fez com que eu, querendo ou não, decidisse isso, né, pela parte positiva e pela parte negativa. A parte negativa, né, que teve essa parte de não ter o pai, muitas vezes, né, no Dia dos Pais, dias assim, momentos assim, eu sempre pensava, né, como seria, né, caso ele estivesse aqui. Mas felizmente sempre teve o amparo, o cuidado, o acolhimento da minha mãe que esteve sempre ali presente. Mas querendo ou não, quando a gente fala de mãe atípica, nós estamos falando de algo um pouco mais forte, um pouco mais poderoso, né? Que é o quê? Que justamente antes, né? A realidade silenciosa, muitas vezes antes, a gente passava a ser apenas as mães atípicas passaram a ser apenas cuidadoras, sem perceber que a identidade vai ficando para trás. Muito antes, como que você como mulher pensava, como que você profissional, amiga, parceira, pessoa com sonhos, com propósitos, né? Antes tinha toda uma estrutura completamente diferente do que vocês vivem hoje, do que você vive hoje. E, querendo ou não, quando a gente começa a se perder, né, a gente está se doando tanto por aquilo, porque essas crianças necessitam tanto, né, desse cuidado, dessa atenção, mas muitas vezes a gente acaba se desconectando de quem nós somos, da nossa identidade. Às vezes a gente deixa de fazer coisas que antes a gente fazia. E quando você esquece quem que é, o que que acontece? A autoestima diminui, surge também a culpa de ao pensar em si mesmo, né? Será que eu posso realmente estar fazendo isso para mim? Ou quando está fazendo algo para você, se sente culpado por talvez não estar do lado, né, daquela criança que sim, que precisa de você, mas você também precisa de você. E muitas mães se sentem também essa culpa, né, de pensar em si. Às vezes saiu para ir num restaurante, para ir num lugar e está naquele lugar, mas a mente está lá
no filho, na filha, né? Parece que não consegue criar não consegue se desprender, né? Não vou dizer nem se desconectar, porque conectado com seus filhos, vocês sempre vão estar. Isso é inevitável. Mas acontece isso, né? A pessoa, o físico está num lugar, mas a mente está em outro. E aí surge essa questão ali da culpa de você estar naquele lugar às vezes e estar pensando naquela criança. Parece o cansaço emocional. O cansaço emocional, do meu ponto de vista, é praticamente inevitável. É praticamente inevitável em várias etapas, né, da mãe atípica. Vocês têm esse cansaço emocional, surge esse cansaço emocional. E sim, é normal, é compreensível e também cresce aquela sensação de invisibilidade. Invisibilidade por quê? Porque você está sempre ali cuidando, protegendo, levando tudo de você para aquela criança e parece que você não consegue se enxergar. Às vezes as pessoas dizem coisas boas, né, sobre você, sobre a sua coragem, sobre a sua capacidade, né, sobre a sua doação, né, tudo isso parece que a gente simplesmente parece que não ouve. Parece que a gente acaba ignorando e não percebendo toda essa importância, né? Todas as qualidades, né? Que realmente você tem. Cuidar não deveria significar desaparecer. E é justamente por causa disso. Vocês estão realmente se doando e doando não apenas o seu tempo, mas vocês estão doando as suas emoções, vocês estão se doando por inteiras, para se conectar com aquela criança, para poder entender, ouvir as necessidades dela, só que, em contrapartida, também tem as necessidades de vocês, que é extremamente importante, porque a gente realmente, quando se desconecta de alguma maneira da nossa identidade, a gente acaba não conseguindo entregar realmente o nosso melhor. A gente pode, assim, a gente se esforça para e dá o nosso melhor, com certeza, não tenho dúvida. Às vezes não se valoriza nem por dar o seu melhor, mas acaba se desconectando de você, porque você não é só um exemplo para essa criança como mãe. Você não é só um exemplo como mãe. Deixa eu abrir aqui o chat para ouvir. Vai ver aqui sobre a visibilidade. Estou aprendendo a aceitar elogios e apenas agradecer. Isso é perfeito, Tati. É perfeito. Quando você aprende a ouvir elogios, você começa também a elevar a sua autoestima e você aceitar isso para o seu coração, você também se sente bem, se sente bem. Isso é você te ajudar a elevar a sua autoestima, porque você está realmente reconhecendo o que o outro já reconheceu. E às vezes, né, a gente deixa de lado de reconhecer o próprio valor justamente por causa disso, né? Porque a gente vai se desconectando de algumas partes, né, de algumas coisas que a gente precisa se reconectar. Eu falo muito de se conectar com a sua criança interior. Se conectar com a sua criança interior é algo maravilhoso. É algo magnífico, magnífico. Eu acho que eu até já expliquei para vocês uma técnica de como fazer isso de uma maneira muito eficaz. Como eu não lembro, eu vou explicar novamente. Que essa é uma técnica muito boa, vale muito a pena você fazer isso, porque é incrível. Na programação neurolinguística, ela se chama dissociação. E como que você pode fazer isso? Você pode simplesmente procurar um ambiente tranquilo, um momento, né, seu, onde você pode se conectar realmente, botar uma música se você quiser, algo, né, calmo, lento ali para te ajudar nessa indução, mas você imaginar que você está entrando num túnel do tempo ou numa máquina do tempo. E você, né, a mulher de hoje, voltando e observando aquela sua criança, né, com 4, 5, 8, né, e vendo essa criança como que ela está em algum momento e realmente sentar com ela e conversar com ela, ver quais eram as necessidades, quais eram os medos, o que que ela estava sentindo naquele momento,
né? Será que ela estava se sentindo segura? Será que ela estava se sentindo amada? Será que ela estava se sentindo acolhida, pertencida? E você levar isso para aquela criança interior. Quando você leva os recursos que aquela criança precisa, né, como se você fosse a melhor amiga ou, né, mãe, não sei, daquela criança e levar esses recursos para ela, ela se sente fortalecida e automaticamente você também se sente fortalecida. Então, às vezes, quando a gente, né, se esquece de quem a gente é, tudo isso começa a acontecer. A autoestima, a culpa, o cansaço emocional, que é muito frequente, a sensação de invisibilidade, né? E como eu disse, e está escrito ali no nosso slide, cuidar não deveria significar desaparecer. Porque essa doação é muito importante, é válida, não tem como não fazer isso, mas a partir do momento que você se desconecta de você, como eu falei, às vezes a gente não consegue entregar 100% quem nós somos. Nós estamos mais preocupados em como a outra pessoa está sentindo e como fazer aquela criança se sentir bem do que com nós mesmos. Só que essa criança, ela percebe, ela sente e ela absorve. Ela absorve. Todos nós já chegamos no ambiente e a gente viu que o ambiente sentiu que aquele ambiente estava, aquele clima estava pesado e ninguém precisa falar nada e a gente percebe aquilo. As crianças têm essa sensibilidade muito maior do que nós adultos. Então elas sim, elas absorvem do ambiente também. Então elas percebem, né, como vocês podem estar, né, cansados emocionalmente, né, talvez com autoestima baixa e a gente tenta fazer o melhor, tenta não aparecer dessa maneira, mas acaba sendo inevitável, como se essa aura acabasse influenciando também essas crianças. Mas, como eu disse, nós estamos falando aqui única e exclusivamente de vocês. Por quê? Porque você, aprendendo a se reconectar com você mesmo, você vai subir para um nível de autoconsciência, de consciência do outro também, muito grande, e de uma autoestima muito boa, de uma autoestima muito boa. A autoestima, como eu já falei antes, é a base, é a estrutura, é o alicerce para toda a nossa vida. É como se a autoestima fosse as raízes de uma árvore, todas essas raízes de uma árvore que realmente segura, sustenta tudo aquilo. A inteligência emocional, que nós vamos entrar mais para frente nesse tema, né? Mais para frente, a próxima mentoria eu quero trabalhar justamente essa questão da inteligência emocional e quis trabalhar essa parte da autoestima justamente porque é a base mais sólida, é como se fosse realmente a raiz de uma árvore. E a inteligência emocional é como se fosse o tronco. A autoconfiança seria daí os galhos disso, né? E o que que a gente faz com tudo isso que a gente aprende, a parte profissional, acaba gerando o quê? Os frutos. Então, existe uma sequência muito importante na área de desenvolvimento humano que eu encontrei que eu achei extremamente poderosa. Querendo ou não, como eu já falei para vocês, eu levo isso para a minha vida, para os meus pacientes e automaticamente para as pessoas que estão à minha volta também. Por isso que é muito importante a questão da autoestima. E antes de ser mãe, se faça essa pergunta: antes de ser mãe, quem era você? O que que você gostava de fazer? O que que te dava alegria? O que que te fazia sentir viva? O que te fazia sentir viva, né? E essa pessoa ainda existe? Se você fosse se lembrar que antes de você ser mãe, tudo aquilo que você gostava de fazer, o que que te dava alegria, o que que te fazia sentir viva, né? E essa pessoa, sim, ela ainda existe. E não se trata de voltar a ser quem você era. Não, de maneira nenhuma. A gente nunca consegue, quando a gente de alguma forma se desconecta de si mesmo, não tem como a gente voltar a ser quem a gente era. Mas lembra no começo que eu falei que a base principal
é do 0 ao 7, e aí outra parte também fundamental, mas o principal é do 0 ao 7, depois do 7 aos 14. E sim, quando você se tornou mãe, eu tenho certeza que muitas coisas mudaram drasticamente. Às vezes se perderam alguns sonhos, às vezes se perdeu tempo, né? O tempo que antes você tinha, você não tem mais, isso é inevitável, né? Acaba sendo inevitável, mas existem muitas coisas que eu acredito que você precisa voltar a se conectar, voltar a sentir prazer nessas coisas. Ao- não como eu falei, não é trazer aquela pessoa de volta, porque você já é uma nova pessoa, mas trazer elementos fundamentais da sua personalidade que foram deixadas para trás, trazer para o momento presente. E é o quê? É o que você precisa. O que que você precisa resgatar o que que você precisa voltar a sentir? Por exemplo, o que que te dava alegria? O que que você gostava de fazer antes que talvez você tenha, né, perdido um pouco? Uma coisa muito poderosa, mas muito poderosa mesmo, como eu já citei aqui também, é dançar. Eu não sei se vocês gostam de dançar, eu amo dançar. Eu realmente amo dançar. E é uma coisa que é algo que libera muitos neurotransmissores, dopamina, serotonina, endorfina, são um conjunto de neurotransmissores, inclusive a histamina, que também você sente quando dá um abraço, né? Então, ele libera tantos neurotransmissores para te deixar bem, para te deixar feliz, que é algo extremamente poderoso. E eu faz muito tempo que não saio para dançar, mas eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu danço. E eu já falei para vocês, né? Eu tenho as minhas âncoras, e uma dessas âncoras é justamente o quê? É eu ouvir algumas músicas que me ajudam a elevar o meu estado de autoconfiança. Eu tenho outras para me ajudar com amor próprio ou realmente com coragem. Às vezes de você ter, né? Eu preciso de coragem para fazer tal coisa, né? Eu preciso realmente levantar daqui e quebrar alguns padrões. Eu tenho algumas músicas que se tornaram âncoras para mim para acessar aquele estado, aquele sentimento. Inclusive, pouco antes de eu entrar nessa mentoria, estava com o meu fonezinho e dançando ali, lendo ali algumas coisas que eu precisava e e buscando acessar esse estado para entrar aqui junto com vocês com uma energia boa, sabe? Com bem-estar, com vontade realmente de poder estar entregando tudo aquilo que eu acredito e coloco em prática, porque funciona muito bem. Funciona muito, muito, muito bem. Então, se fazer essa pergunta é muito importante, né? O que que você gostava de fazer? O que te dava alegria? O que fazia você sentir viva, né? Aí eu só quero dar um parênteses aqui. Muitas vezes a gente busca qual que é o nosso porquê, né? Qual que é o seu porquê? Qual que é o seu propósito? E sim, essa é uma pergunta que ela não é uma resposta que ela não cai do céu. Ela realmente não cai do céu. Ela não vai vir, né, numa carta ali com trombetas e aquele pergaminho escrito qual que é o seu propósito. O seu propósito a gente acaba descobrindo, mas para descobrir o seu propósito, você precisa estar conectada muito bem com a sua identidade, com quem você é, com os seus valores, com as suas crenças positivas, com aquilo que você acredita, com aquilo que você ama. Quando a gente encontra a nossa identidade, fica muito mais fácil quando a gente se reconecta com a nossa identidade. Muitas pessoas às vezes passam a vida e falam assim, passam a vida perguntando quem elas são, mas estão procurando a resposta no lugar errado, que é onde? Que é no mundo externo. A nossa identidade, quem você ela está dentro de você e ela faz parte de quem você é, como eu falei, valores, crenças, amores, tudo isso ele faz parte da sua verdade, né? Faz parte da sua identidade. E você sim, você
pode ser mãe cuidadora, você pode ser mulher, você pode ser pessoa com sonhos, alguém que merece de cuidado também. Perceba isso, você pode ser sim mãe cuidadora, mulher, pessoa com sonhos, alguém que merece cuidado também. E aquilo que eu estava falando, uma identidade não anula a outra. O que a gente era antes, o que você era antes de ser mãe, não anula quem você é agora. Você agrega novas coisas, novos conhecimentos, novos aprendizados à sua personalidade. Quando você consegue integrar as partes, você vira, às vezes, um só. É quando você tem aquela culpa, você quer fazer algo bom para você, quer realmente poder tirar o momento para você, mas em contrapartida tem uma parte que se sente culpada, né? Culpada por estar fazendo isso. Mas não, quando você consegue integrar as partes, integrar quem você era antes e quem você é agora, quando você consegue criar essa conexão, algo muito poderoso volta a acontecer. É você se sentir bem com as suas decisões, com os seus desejos, com as suas vontades, porque eu não tenho dúvida que você não vai deixar de ser mãe, não vai deixar de cuidar, não vai deixar de estar presente, mas se reconectar com algo interno que você precisa se reconectar é fundamental para você possa ter uma compreensão melhor do seu espaço, dos seus limites. Porque senão, lembra que a gente falou do estresse emocional, né? Ter aquele cansaço emocional. Esse cansaço emocional, inevitavelmente, vai acabar vindo se você não olhar para você, se você não cuidar de você, se você não realmente respeitar o seu espaço também. Tem um desenho que eu adoro assistir, que é Bluey. Não sei se vocês já viram. É um desenho sensacional. E ele é de uma família, né? Eles são todos cachorrinhos ali. E essa família eles estão sempre falando de assuntos e temas muito, muito lindos, que é de conexão, que é de amor, que é de conexão. E num desses episódios do Bluey, a mãe, ela precisa de 30 minutos e ela tá no quarto. E aí ela pede pro marido dela, falar, cuida da Blue e da Bingo que eu preciso de 30 minutos para mim, por favor. Né? Porque ela tá extremamente cansada ali. E aí ele tenta fazer de tudo para segurar elas ali, mas no momento a Blue acaba indo e batendo na porta lá da mãe e fala, mãe, por que que você tá aí? Por que que você não quer sair daí? Aí ela, não, filha, eu só preciso de um tempo para mim. E aí a filha fala assim: Você não gosta mais de mim? Sabe? E aí, aí ela levanta, abre a porta e fala: Não, Bui, não é que eu não gosto de você. Eu só preciso de um momento agora para mim, para eu descansar, para eu ter um momento de silêncio só para mim. Eu gosto de você, eu amo estar com vocês, mas às vezes a gente precisa também estar sozinho, precisa estar comigo. E e ela entende, né? Ela entende que a mãe precisa disso, e aí ela sai e começa a ajudar daí o pai a cuidar da filha menor, que é a Bingo, para que justamente ela consiga ter aquele momento para ela, aquele momento que ela precisa de descanso, de relaxamento. E, querendo ou não, isso aí é algo muito poderoso. Você se dar o direito de ter o seu momento, de ter a sua conexão com você, de você fazer a sua retrospectiva, entender o que que você precisa resgatar da sua identidade. Talvez tenham sonhos que você tenha colocado na gaveta por causa da maternidade que você achou que não poderia mais seguir com esses sonhos. Eu não sei quais são, mas talvez exista uma maneira que você consiga conciliar de alguma forma esse sonho com o que você vive hoje. Com o que você, né, com a mãe, com a profissional.
né? Com a esposa, com a mulher, principalmente, né? Com quem você é. E depois eu vou colocar, vou disponibilizar para vocês uma ferramenta muito poderosa para vocês colocarem o que a gente está conversando hoje aqui em prática, que é sensacional, que é para justamente o que que a gente precisa deixar de lado e o que que a gente precisa integrar. Porque, sim, depois que você virou mãe, você criou uma nova personalidade, uma nova identidade, talvez uma nova maneira de se ver. Mas o que que a gente precisa fazer às vezes, que é se reconstruir. Às vezes a gente se sente em papéis diferentes, né? Quando a gente está Quando a gente está no papel de mãe, de cuidadora, parece que a gente é só daquela maneira, né? Mas muitas vezes a mãe, principalmente a mãe atípica, não consegue, como eu falei, se desconectar disso aí. E aí ela tá fazendo algo para ela e tá pensando no filho, ou ela tá no momento, né, com o marido, namorado, não sei, e também tá com o pensamento lá, às vezes está sentada querendo ter o momento para ela mesma, mas também tá com aquele peso, aquela carga, né, de tudo isso, de ser mãe, porque talvez venha vários sentimentos, venha culpa, desamparo, tristeza, baixa autoestima, vários sentimentos podem estar atrapalhando de você conseguir se conectar e conseguir realmente relaxar e deixar, né, simplesmente sentir aquele momento que você precisa, seja de descanso, seja, né, de entretenimento para você, não importa. Quando vocês criar um momento para você, esse momento tem que ser de conexão verdadeira. O mindfulness, que fala muito disso, você estar vivendo o presente ou agora, ele fala muito de você estar nesse presente justamente para você se conectar com você de uma forma muito profunda, muito profunda. E uma das maneiras de fazer isso também é entender sentimentos. Um sentimento de cansaço, por exemplo, emocional. E se perguntar por que que eu cheguei nesse ponto, por que que eu cheguei nesse limite, como que eu cheguei nesse limite? Ah, eu cheguei por causa disso, disso, disso. Agora, o que que eu posso fazer para que isso não se repita? O que que eu posso fazer para que isso não se repita? E buscar essas respostas internamente. E essa ferramenta de antes e depois é o quê? Como eu falei, não é a gente se livrar de uma coisa que a gente não precisa e criar uma nova. Não, a gente integrar realmente quais eram as suas vontades, os seus desejos, seus pensamentos, seus sentimentos antes de ser mãe e depois de ser mãe. E aí o que? Perguntar a si mesmo. O que que você pode fazer essa semana por você? Que você pode fazer essa semana por você? Qual que depois principalmente pense nisso, principalmente depois que você preencher, que eu passar essa ferramenta. Eu quero que vocês tenham um momento de reflexão, né? Hoje, amanhã, né? O mais breve que vocês puderem, quando vocês realmente puderem, mas tente fazer isso o mais breve, mas realmente se perguntar, né? Quem que eu era antes, o que que eu gostava antes, o que que eu fazia antes, quais eram os meus sonhos, o que que eu gostava de fazer que hoje eu não faço mais. E aí depois disso se perguntar, o que que eu posso fazer essa semana por mim? O que que você pode fazer essa semana por você que seja algo realmente que se conecte com algo que te traga alegria, que te traga prazer, que te traga realmente se conectar, fazer essa ligação com essa identidade, com o que você ama, o que você gosta, o que que você às vezes perdeu no caminho, como eu falei, que se acabou se desconectando, que não conseguiu integrar agora novamente ao seu papel de mãe, porque você não é só mãe. E eu tenho certeza que você sabe disso, que você não é só mãe. Você não é só mãe.
Você é uma profissional, você é uma pessoa com sonhos, você é uma pessoa com desejos, com vontades, e tudo isso fica concentrado muitas vezes, e toda a atenção e toda a energia, muitas vezes, né, na criação dos seus filhos. E isso é extremamente importante, é extremamente valioso. As coisas mais importantes, como eu falei, as coisas mais maravilhosas que eu aprendi da minha vida, principalmente por não ter tido pai, veio, obviamente, da minha mãe, que eu considero a minha maior mentora da vida é minha mãe. Considero ela a maior mentora da minha vida, porque ela sim, ela me deu muito, ela me entregou muito. E o que ela me entregou de muito foi justamente repetir várias vezes para mim. Respeite as pessoas, seja educado, seja gentil, tenha empatia, né? Olhar a outra pessoa, entender a outra pessoa, não preciso concordar com a outra pessoa, pô. Posso simplesmente observar o ponto de vista dela e entender o ponto de vista dela. Como eu falei, empatia não é concordar com a outra pessoa, é você entender o outro lado. E ela sempre falava, às vezes se bote, né, no lugar, você talvez não gostaria de ser tratado assim, de se sentir assim. Então isso aí é um ponto fundamental que eu levo para mim hoje de ter empatia com as pessoas, respeito, educação, amar realmente as pessoas por quem elas são. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito religiosa e sempre falou dessa questão do amor muito pra gente. E eu acho esse um sentimento grandioso, maravilhoso, e ele pode ter um ponto, né, positivo ou um ponto negativo. Se você talvez não teve muito amor na tua infância, às vezes penso que o amor ele tem esse significado, né? Que é a falta de amor, não é nem o amor, mas a falta do amor. E se reconectando com a sua identidade, você começa a entender e compreender melhor o amor talvez que não foi te dado, agora você pode dar para você. E como eu falei, é a nossa responsabilidade cuidar de quem nós somos hoje. A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode sim acolher o nosso presente e fazer algo diferente por nós, né? E o que que você pode retomar, mesmo que aos poucos? Talvez, como eu falei, talvez tenha um sonho, talvez tenha alguma coisa, talvez tenha algo que você estava aprendendo e você deixou, né, de aprender aquilo porque não tinha talvez um tempo, mas agora talvez você possa, né, retomar, como eu falei, mesmo que aos poucos, alguma coisa. E como que você pode se cuidar sem culpa? Como que você pode se cuidar sem culpa? Uma das melhores coisas é realmente tentar se conectar com as coisas mais simples do momento. Um café que você está tomando, que você simplesmente sente a textura da xícara, do copo, né? Sente aquele cheiro, pensa se conectar com a coisa mais simples, do mais simples, por um curto período de tempo, que seja 5 minutos. Depois você aumenta para 10, depois você aumenta para 15. Para quê? Para que você consiga realmente estar conectada simplesmente com o momento, com agora, com aquele prazer de estar fazendo aquilo. Para que você possa sim começar a perceber, a começar a se cuidar sem culpa. É estando no presente, no momento de agora. E esse momento de agora, ele não volta. E como eu já disse, se tem uma das coisas mais valiosas que nós temos na nossa vida, é o nosso tempo. Eu já falei. Dinheiro a gente ganha, a gente perde. Emprego a gente ganha, a gente perde. Várias coisas na nossa vida são passageiras. E a gente consegue, talvez, se reconectar. Amores vêm e vão da mesma maneira. Agora o tempo não. Agora o tempo sim. O tempo acabou, passou aquele minuto, ele não volta mais. Então, a gente aprender a apreciar o nosso momento, o nosso presente, estar conectada com você por 5 minutos que seja. Veio algum pensamento, alguma coisa? Lembra da frase? Eu me abstenho de qualquer pensamento negativo, quero apenas coisas boas. Repete mais 2 vezes com um sorrisão no rosto. Olha, né, para a grama, olha para onde você está. Como eu falei, se conecte com esse momento que você está no presente.
para que você possa, sim, desfrutar muito mais ainda do seu futuro. Porque você vai perceber que aquele momento conta, aquele momento é válido. Porque assim, não existe retorno. Não existe como você voltar a ser aquela mulher que você era antes. Não existe. Não tem como. Mas assim, deixa eu ler isso aqui que eu achei muito, né? Escrevi isso, eu precisei anotar para não esquecer. Porque depois da maternidade você não volta. Não, você não volta a ser quem que você era. Mas você se transforma. Você se transforma. E é o que? É justamente integrar essas partes. Isso, querendo ou não, não é, não é perder. Você não perdeu, né? Isso não é perda, isso é evolução. Isso faz parte de toda essa integração que você precisa agora fazer para se conectar novamente. Porque parece que existia aquela mulher antes, existe uma mãe agora. E o que que acontece? Essa mãe agora talvez se desconectou da mulher, mas você não deixou de ser mulher. Você não deixou de ser mulher. E esse é o que eu acho que é o de mais valioso. Integrar realmente todas as nossas partes que a gente tem de positivo e de melhor dentro da gente. A gente fazendo isso, acontece justamente isso que eu falei. A gente evolui. Porque assim, você nunca vai mais ser exatamente aquela mulher de antes, mas você pode resgatar parte dela, você pode honrar, né, quem ela foi, integrar aprendizados, como eu disse antes, né, e criar uma versão ainda mais consciente, uma versão ainda mais consciente. Isso aí faz que você perceba todo a sua história, toda a sua trajetória, todo o seu caminho até aqui, quem você se tornou depois da maternidade, o que que você pode e precisa resgatar daquela mulher, como que ela se sentia ali antes, se você pode sim voltar a se sentir dessa maneira. Vai ser diferente? Com certeza, sem dúvida nenhuma vai ser diferente, mas provavelmente vai ser melhor, porque é com mais consciência. É com mais consciência. E fazer realmente esse trabalho de se conectar com todas essas partes. Tem um exercício que esses tempos atrás eu fiz comigo, porque eu também preciso estar me relembrando, às vezes, de certas coisas, preciso estar me conectando, às vezes, comigo mesmo. E esses tempos atrás eu fiz um exercício que eu gostei muito, muito. Eu fiz o quê? Eu imaginei a minha criança ali do meu lado, com mais ou menos 3 anos, que a minha mãe descrevia para mim como que eu era, tudo. Então, eu criei mentalmente a imagem daquela criança com 3 anos, né? Dei a mão para ela e depois do meu outro lado eu criei a imagem da minha criança com 5 anos de idade, dei a mão para ela também, depois com 10, depois com 15, depois com 20, com 25. Na sala onde eu estava cheio de eus. Depois de um momento. Tinha vários eus, sabe? E eu olhando para todos eles e agradecendo, obrigado por você ter passado por isso, obrigado por você, né, ter aprendido isso. Nesse momento aconteceu isso, naquele momento aconteceu aquilo, e a gente agora nós estamos juntos, né? Cada parte minha estava ali, de cada personalidade que eu tinha vivido em determinados momentos, porque em determinados momentos a gente tem uma personalidade um pouco mais forte, ou um pouco, e quando a gente é mãe, quando a gente é pai, a gente precisa, precisa se lembrar disso aí. Muitos pais, muitas mães botam uma pedra no passado para poder cuidar dos filhos.
E aí ele não permite que ele pode ser uma pessoa muito boa, você pode ser uma mãe muito boa, mas às vezes colocando uma pedra no passado, às vezes coisas que aconteceram com você na sua infância, na sua adolescência, que foi bom para você, que te fez crescer, a gente não quer que os nossos filhos passem por isso. Só que ao não, é aquela frase da Dorothy, que o pai do Nemo fala assim, ah, mas eu não queria que nada acontecesse com ele. Daí ela fala, mas se você não quiser acontecer coisa horrível de você desejar para alguém, se você não desejar que nada aconteça com ele, nada vai acontecer com ele. E é isso. A gente super protege, às vezes coloca uma pedra no passado, não quer, né? Mas os nossos filhos, eles precisam, às vezes, passar por certas coisas. Tem certas coisas que a gente só entregando o nosso melhor, falando com eles, conversando, eles não vão conseguir absorver aquilo. Tem coisas que eles precisam viver, tem coisas que eles precisam experimentar. Ele vai precisar cair para saber que dói. A gente não pode ensinar tudo que a gente gostaria para os nossos filhos. Seria lindo, maravilhoso poder realmente passar isso para os nossos filhos, que eles aprendessem não só com os erros deles, mas com os nossos erros, né? Mas não dá para a gente fazer isso. A gente pode sim instruir, conversar, ter uma comunicação assertiva, que eu acho que a comunicação assertiva, na minha opinião, é algo que todo mundo tinha que aprender, que é justamente você falar sobre o seu sentimento sem atacar a outra pessoa. Normalmente, quando acontece alguma coisa, vamos dizer, entre amigos, casais, tanto faz. Mas uma pessoa ataca você. Fala, ah, você me fez me sentir daquela maneira. Eu me senti magoada, eu fiquei com raiva. E joga para outra pessoa. Quando você faz isso, a outra pessoa automaticamente quer se defender ou quer atacar sobre aquilo ali. Mas quando a gente pega esse sentimento e fala, olha. Você me fez se sentir triste, magoado. Quer dizer, você não, desculpa. Eu me senti, eu me senti triste, magoada com o que aconteceu. Aquilo ali me machucou. Mas sem colocar a culpa, não é falar assim, ah, você fez isso. Não, eu me senti assim, assim, assim. Você leva para outra pessoa empatia. E quando você leva empatia para outra pessoa não quer te atacar. Por quê? Porque a outra pessoa, ela percebe. Daí, sem você precisar falar, ah, você me fez isso, a outra pessoa percebe, nossa, eu não percebi que eu te fiz sentir assim. Às vezes acontece numa discussão falar isso e a outra pessoa, né, ficar já naquele estado, né, primitivo, reptiliano e querer atacar ou se defender, e só depois que ela se acalma, ela pede desculpa e daí percebe que ela cometeu um erro. Mas quando a gente coloca essa comunicação assertiva, eu me senti assim, né? Eu me senti frustrado, eu me senti isso, muda completamente a coisa. Eu não sei se eu falei para vocês de um adolescente que eu estou atendendo, em que a mãe dele pegou um vape dentro da mochila dele. E aí ela pegou esse vape, pegou na mochila dele e, nossa, falou coisas horríveis para ele. Inclusive falou assim, ah, se eu, né, tiver um infarto é por tua culpa e não sei o quê. E ele entrou naquele estado primitivo de raiva e tudo. O que ela falou, que nem ele disse para mim na sessão, falou, ó, entrou aqui e saiu ali. E aí quando ela me mandou a mensagem que ela tinha encontrado, essa discussão já tinha passado. E eu falei para ela, eu falei, olha, né, quando você for conversar com ele, eu não sabia que ela já tinha conversado, eu falei, fala para ele, falou assim, olha, né, você tinha dito para mim que você não ia mais fazer isso. Mas eu agora, quando eu vi isso aqui, eu me senti triste. Eu senti que uma confiança foi quebrada. Eu senti que realmente fiquei entristecida, né, decepcionada de ter encontrado isso na tua mochila. O que que você vai dizer para mim sobre isso? Ou seja, daí pergunta para outra pessoa o que que ela vai fazer com esse sentimento, né, que eu te dei. O que que você vai, né, que você tem para me dizer sobre isso?
E aí ela falou para mim, eu não sei se eu consigo falar isso, não sei se eu consigo conversar dessa maneira. Eu falei, se você não conversar dessa maneira, vai haver uma discussão e vai haver uma briga e ninguém vai ouvir ninguém. Aí durante a sessão, ela pediu, Rafa, fala com ele, né, sobre isso. Eu falei, pode deixar. E aí, quando ele me contou tudo que tinha acontecido na discussão, daí eu falei para ele, eu falei, e se tua mãe tivesse dito para você isso? Poxa, né? Fiquei decepcionado de ter encontrado isso, fiquei triste de ter encontrado isso aqui, senti que a nossa confiança foi quebrada, né? Que você tinha prometido para mim que não ia fazer isso e aconteceu. O que que você tem para me dizer sobre isso? Quando eu falei isso para ele, como se fosse a mãe dele, ele falou: Nossa, cara, se a minha mãe tivesse dito isso para mim, eu acho que eu tinha chorado. Então a reação dele foi completamente diferente. Por quê? Porque ele percebeu ali o que realmente o erro. E aí ainda falou, não, eu vou conversar com a minha mãe, né? Vou conversar com ela, então, né, sobre isso, para que coloque isso em pratos limpos. Então, essa comunicação assertiva é muito boa. E é muito bom a gente utilizar isso com nós mesmos. Utilizar isso com nós mesmos, não se julgando, não se culpando, não se criticando, mas sim percebendo, tá, eu senti isso. Mas isso é verdade? Às vezes, em relação à culpa, né? De estar se cuidando, de estar tirando um momento para você e estar com o pensamento, a cabeça em outro lugar, nos seus filhos. Será que você deveria? E se perguntar, será que eu deveria estar me culpando sobre isso? Será que eu realmente não deveria, não mereço esse tempo? E aí eu tenho certeza que você vai ouvir na tua mente aquela voz dizendo, sim, você merece. Olha o que que você faz. Olha o quanto você se doa, né? Todo o tempo, até agora, que você já fez isso, você já se doou, você está cuidando, você está protegendo, você está aconselhando, você está dando, sim, o seu melhor. E nós aprendemos com os nossos filhos também, e muito, e muito. Eu falo para minha filha. A minha filha fala para mim, fala assim, às vezes, nossa, pai, mas você é muito inteligente, né? Você sabe disso, daquilo. Eu falo assim, meu amor, eu aprendo com você todos os dias. Todos os dias eu estou aprendendo com você. Todos os dias eu aprendo com meu filho de 4 anos. Que como ele, né, já falei para vocês, ele tem atraso na fala, ele, às vezes, para falar uma frase, ele demora, ele rola e fala, daí joga uma palavra aqui, outra ali, e, e eu aprendo com ele, eu aprendo que eu tenho que saber, aprender como lidar com ele. E ele lidando comigo, eu aprendo com ele. Eu aprendo com ele. Eu sento com ele, eu dou, né, dou espaço, dou tempo para ele falar, dou realmente ali e tento conectar o que ele está falando para compreender toda a ideia dele. Então eu estou aprendendo com ele, coisa que eu nunca ia aprender de outra maneira se ele não fosse assim. E tudo isso para mim é extremamente valioso. E eu já cometi vários erros com ele. Sim, cometi vários erros com ele. E pedi várias vezes desculpa para ele. Mas eu não me culpo por ter errado. Eu não sabia. Como é que eu vou me culpar por algo que eu não sabia antes? Eu não sabia como lidar com isso. Eu não sabia como que eu tinha que agir. Para mim era aquilo ali, era algo novo, então eu tive que aprender. Então, sim, logo quando eu reagia, ao invés de pensar, mas simplesmente só ter a reação de imediato, aquilo eu me sentia culpado na hora. Me sentia culpado na hora e aí me perdoava. E eu me perdo... a partir do momento que eu me perdoava, eu passei a agir com ele diferente. Não quis cometer o mesmo erro. E, como eu falei, eu preciso estar conectado comigo para poder agir assim. Preciso estar conectado com quem eu sou, com realmente a nossa essência. Eu acredito que o ser humano, na sua essência mais pura, ele sim, ele é uma pessoa bondosa, ele é uma pessoa, e às vezes acabou sendo quebrado em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, que acabou gerando aquele pensamento, aquele sentimento ruim, fazendo com que aquela pessoa de alguma maneira fosse, né, quebrada, agisse daquela maneira, né? O meu pai, ele era alcoólatra, batia nos filhos, né, gritava com todo mundo, xingava e brigava com a minha mãe. Teve
né, coisas absurdas que aconteceram, querendo ou não, com a minha mãe, que ela mesma falou assim, se dependesse de mim, eu não teria tanto filho assim. Nisso ela já me deixou uma deixa do que pode ter acontecido. Que não era o maior desejo dela, mas aconteceu. Então, e o que acontece? Tudo isso aí poderia, né, ter quebrado ali também a minha mãe e ela não, mas não, ela quis se conectar com aquilo que ela tinha, que eram os valores, os amores que ela acreditava, né? E tudo isso fez ela realmente se conectar de alguma maneira com ela mesma, né? E ser e doar aquilo que ela doou para gente dessa forma, levando também tudo isso, essas coisas de boas. Então a gente precisa se perdoar, a gente precisa se acolher, a gente precisa dar o nosso espaço e dar o nosso tempo. A gente precisa, nós não somos robôs, nós não somos máquinas. Assim como nossos filhos, a gente é a mesma coisa, a gente é ser humano igual, igual, em diferentes etapas da vida, mas os sentimentos são os mesmos. Todo ser humano tem os mesmos tipos de sentimento. Todo mundo tem amor, todo mundo tem raiva, todo mundo tem felicidade, todo mundo tem tristeza, todo mundo em níveis diferentes, mas todos nós sentimos as mesmas coisas. Então, aprender a criar essa comunicação assertiva com nós mesmos faz a gente não se culpar, não se julgar, não querer, né, se depreciar e trabalhar realmente aquilo que a gente precisa trabalhar, que é o quê? É reconhecer o erro e mudar. Simples assim. É reconhecer o que a gente está fazendo errado e mudar. Né? E pensar realmente, tá, eu estou fazendo. Se você está repetindo muitas coisas que tá te machucando, esse é um padrão que tem que ser quebrado. E a gente tende a repetir padrões do que, como eu falei, do que a gente viveu na infância, do que a gente passou muitas vezes na infância. Quantos pais não cometem os mesmos erros, né, dos pais deles e dos avós e por aí vai. Quando eu estava falando esses tempos atrás sobre relacionamento abusivo, a mulher está passando por uma situação em que ela está sendo ali abusada mentalmente, psicologicamente, sendo manipulada, tudo, não sei o quê, e aí você pega lá o passado, normalmente teve um reflexo ali de um relacionamento, às vezes, onde os pais, né, também tinham comportamentos que não eram adequados, e aí se você for ver o abusador, ele provavelmente teve os mesmos tipos de relacionamento, só que daí ele imita, o homem imita o pai, sabe? Então, nós somos máquinas de repetir padrões, até que a gente aprende a quebrar esses padrões. E o principal é isso. Por isso que se conectar consigo mesmo, com quem você é, você começa a perceber que você não tem que repetir erros do passado, ou se mesmo se repetiu, falar, tá, agora eu entendi e ponto final nisso aqui. Vamos para a próxima etapa, porque errar, todo mundo vai errar. Isso é inevitável. O importante é a gente estar aberto a compreender o nosso erro e saber o que a gente pode fazer para não cometer, às vezes, esse mesmo erro. Tem coisas na nossa personalidade que nos defende. E é bom, às vezes, a gente preservar certas coisas. Para algumas pessoas pode ser algo que para as outras pessoas atinge, mas às vezes para nós é um mecanismo de autodefesa. Por isso que identificar, né, essa coisa de se conectar consigo, observar a sua criança, o seu adolescente, conversar realmente, ter um papo filosófico profundo, né? Imagina você, Tati, sentar com a tua Tati de 5 anos e conversar com ela. E depois você conversar com a Tati com 10, daí com 15. Você vai ver que cada uma tem uma resposta diferente, tem uma coisa diferente que passou, tem algo ali que passou. E quando você conversa, parece que daí você lembra daquilo ali também, se reconecta com aquilo ali também. E você percebe que aquilo ali também foi uma etapa importante. A nossa vida é valiosa e extremamente importante. As etapas da nossa vida faz quem nós somos. Às vezes
as pessoas pensam assim, ah, mas não tem. Eu gosto de falar que eu acredito fielmente disso, que todo mundo é especial. E aí já teve pessoa que falou assim pra mim, ah, mas nada a ver esse negócio de que a pessoa é especial. Primeiro assim, nunca existiu e nem vai existir uma pessoa que nem você. Nunca existiu e nem vai existir. Podem clonar você, ter colocado os mesmos pais, mesmas coisas. Não vai ser. Por quê? Porque tudo que a gente passa na nossa vida faz com que a gente crie a nossa perspectiva e também a nossa identidade. E quando a gente assume responsabilidades, que é o que eu estou falando agora, e veja bem, no caso da mãe atípica, foi uma responsabilidade que você não pediu e ela veio a você. Então não dá para ignorar esse fato. Não tem como você fugir, às vezes sim, às vezes tem muitos pais, infelizmente, fogem disso. E a mãe acaba tendo que realmente assumir vários e todos esses papéis, porque é o mais comum. O mais comum é o pai realmente fugir daquela situação e deixar a mãe ali. É raro a gente ver o contrário. Acontece também, mas é muito raro. É mais fácil que o pai não aguente mais, ele não, eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas e acabe deixando. Então, você não pode fugir daquilo, mas você pode integrar a sua identidade. Você não pode se desconectar de você e ser só a mãe, ser só a cuidadora para aquela criança. Você precisa ser a cuidadora para você também. Você precisa ser sua melhor amiga. Você precisa ser a guerreira. Você precisa ser a sábia. Você precisa integrar quem você talvez de alguma maneira possa ter perdido no meio do caminho e voltar a trazer o que é de mais importante e integrar realmente. E aí, eu quero deixar uma pergunta para você e para todos que vão assistir também aqui. Quem que era você antes dessa mentoria? Como que você era antes de você passar por isso? Porque não, a partir desse momento, a gente começa a criar o que? Consciência. Consciência. Muitas vezes estava vivendo no automático ou sobrevivendo no automático, sem ter a consciência do eu, do self, de quem é você, do que você, quais são as suas qualidades, quais são os seus valores, como que você pensa hoje, agora. E isso aí é você com você. Você com você. Isso é extremamente valioso. E o que você aceitava antes? O que você aceitava antes que agora você não aceita mais? Quais eram as crenças limitantes que antes você tinha que agora você não quer mais, que você luta contra isso? Em relação aos elogios, por exemplo, como você falou, né? Eu não conseguia receber elogios. E agora você abraçar aquilo, pegar aquele elogio e aquele presente e colocar para dentro do teu coração, não te faz sentir muito melhor? Não te valida? Não valida o teu esforço? Não valida quem que você é? E tudo isso aí é você. E você recebia já isso antes, só que simplesmente não tinha aquela consciência, talvez, né? Disso tudo. E eu tenho uma frase que eu quero dizer para você que eu acho extremamente poderosa, que é a seguinte: o melhor elogio e a pior crítica só pode vir de você mesmo, porque você sabe quem você é. Então, quando você integra tudo isso que a gente veio desenvolvendo aqui, quando você integra e entende você como mulher, como mãe, como profissional, como amante, como sonhadora, e você integra tudo isso dentro de você para a sua personalidade, de quem você é, você se olha no espelho e você se define.
Você não permite que outras pessoas vão definir você. Você se define, porque você sabe quem que você é. Então, quando a gente escuta uma crítica falsa, às vezes a gente fica com raiva, só que quando você percebe que aquela crítica não é sua, mas é do outro, aquilo passa a não afetar mais. Aquilo passa a não ter peso mais. É como se a gente ouvisse blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Por quê? Porque, como eu falei, a melhor crítica, a pior crítica e o melhor elogio só pode vir de nós mesmos. Eu percebo meu erro, percebo o que eu, né, fiz ou, né, posso estar cometendo de errado. Sim, eu percebo. Aceito aquilo ali e penso o que eu posso fazer para mudar isso. Mas se olhar todo dia no espelho e você dizer para você que você é uma mulher incrível, que você é uma mãe maravilhosa, que você está fazendo o seu melhor, que você sim, né? Tipo, eu me amo, eu me respeito, eu me valorizo, né? Falar uma palavrão, eu gostava muito de falar, vou virar no espelho e falar, você é foda pra caramba, sabe? Tipo, dizer assim mesmo, e falar isso aí todo dia com convicção, se olhando ali, você pra você, né? Você pra você. Alguns amigos meus diziam assim pra mim, falaram assim, o Rafael, quando ele vai passar na porta, ele precisa baixar a cabeça pro ego dele não dar em cima. Só que não era aquele ego de eu me achar melhor do que os outros. Não, nunca me achei melhor do que ninguém, né? Não é prepotência, sabe? E eu falava, sempre eu falo isso desde que eu construí a minha autoestima. Eu falava, cara, falava para os meus amigos, você é o cara, nossa, para as minhas amigas, nossa, mas você é uma mulher incrível, né? Você tem que se enxergar dessa maneira, você precisa se ver dessa maneira. Não era só, como eu falei, a autoestima minha e eu, não, sou eu. Não, eu queria que as outras pessoas, que quero que as outras pessoas se sintam dessa maneira. Porque, como eu disse, todos nós somos especiais, porque nós somos únicos. Não existiu e nem vai existir, né? Uma Tati, nunca mais vai existir um Rafael, nunca mais vai existir uma Carol, uma Sabrina, e por aí vai, nunca mais vai existir. Então você sim é única, é especial e tem que se ver dessa maneira. Que nem eu falei, o que aconteceu na nossa infância aconteceu por responsabilidade e às vezes irresponsabilidade de quem nos cuidou. Mas quando a gente cresce, é nossa responsabilidade cuidar de nós mesmos. E quando a gente aprende a cuidar de si mesmo, a gente cuida muito melhor do outro. A gente cuida muito melhor do outro. E daí, para finalizar, você não deixou de existir, apenas esqueceu de olhar para si. Aí, como eu falei, cuidar de você também é cuidar do seu filho, também é cuidar da pessoa, né, que você se dedica, você coloca o seu tempo, as suas vontades, né? Às vezes a gente deixa as nossas de fazer coisas para nós, para fazer para eles, tá tudo bem, mas a gente não pode permitir que a gente só faça coisa para eles e não faça para nós. Porque se deixando de lado, cada vez mais vai chegar o momento que talvez seu filho não te reconheça, porque a gente vai elevando níveis completamente diferentes. E o que que eu quero que você faça? O seguinte, quero que você escreva uma carta com, primeiro, quem que era eu antes e quem que eu preciso integrar agora. Primeiro é escrever uma carta para você mesmo, dizendo quem que eu era antes, a partir desse ponto, né, de mãe, antes de você perceber que você precisava olhar para você, escrever desse ponto para trás. Quem que era você? Quais eram os pensamentos? Quais eram os sentimentos? Quais eram os comportamentos que estava
tendo, né, que acabou fazendo com que você se desconectou? E o que que você ali de coisas desse passado, dessa identidade que você precisa realmente deixar para trás, de fazer com que ela não exista mais, simplesmente realmente colocando aquela fase para trás, aquela fase de lado, aquele antigo eu, né, que realmente de coisas que estavam prejudicando você, de você se autovalorizar, de você se amar, de você se enxergar, de você se dar o tempo, de você, né, não se culpar. Se existia antes culpa, medo, invisibilidade, falta de afeto, de autoestima, tudo, aquilo ali, tudo é preciso deixar para trás. E aí, fazer o quê? Fechar o olho, fechar o olho e imaginar a sua versão, a sua melhor versão. Best of the best of the best. Imaginar a sua melhor versão, como que está vestida, como que é a postura, como que é os pensamentos e conversar com essa versão e perguntar o que que você, como que, o que que você fez para chegar até aí? Quais são os pensamentos? Quais são os seus sentimentos? Quais são os seus comportamentos? O que que você decidiu fazer por você para você chegar nesse ponto? Para você estar realmente nessa versão que eu sei que sou eu, e que eu tenho capacidade e a identidade para chegar até aí. Eu preciso agora descobrir como que eu reconstruo junto essas peças. E aí eu faço uma outra pergunta. Uma outra pergunta. Imaginar você com 80 anos, continuando com todos os padrões negativos, com todos os padrões antigos. Se imaginar com 80 anos e você observar essa mulher, essa mãe, né? Essa empreendedora, essa profissional, com 80 anos seguindo sem mudar nada, só, né, deixa a vida me levar, deixando o barco, né, levar a maré, levar você. Se com 80 anos sem fazer nada, como que você consegue se imaginar? Como que estaria essa mulher? E aí, depois de imaginar uma outra mulher com 80 anos que decidiu se acolher, decidiu se amar, decidiu ter uma autoestima, decidiu realmente amar a si própria, confiar em si mesmo, amar, acreditar em si mesmo, nas suas capacidades, nas suas habilidades, realmente integrar tudo isso para você. Como que estaria daí essa mulher com 80 anos que foi em busca realmente do amor próprio, sabendo que cuidando dela, ela sim ia cuidar melhor do filho, da filha, ela cuidando, né, do que ela acreditava, indo em busca daquilo que ela acreditava, em busca daquilo que ela amava. Como, como que ia ser a visão de uma e de outra? Eu tenho certeza que são duas versões completamente diferentes. Duas versões completamente diferentes. E tudo é questão de escolha. Tudo é questão de escolha. Primeiro a gente escolhe, aí a gente decide. A gente precisa escolher e decidir. Depois de escolheu e decidir, a gente sabe agora procurar o como. E o como, várias ferramentas que eu coloquei aqui para vocês, funciona como chega num como muito, muito fácil. É exercício, repetição e exercício. Como eu falei desde a primeira mentoria, a gente aprende através de repetição. E se a gente quer padrões positivos, a gente precisa repetir coisas positivas, precisa agregar e trazer coisas positivas para a nossa vida. Caso contrário, a gente vai estar repetindo padrões que a maior parte da humanidade ela repete. E isso aí não tem como
né, negar. Nossa vida seria muito mais fácil se a gente já aprendesse a quebrar padrões já desde muito novo. Mas nunca é tarde, como eu digo. Nunca é tarde. Ok? E depois eu vou. Já praticamente finalizei essa ferramenta que eu vou enviar para vocês ali, para você poder fazer, colocar em prática realmente. E até sábado, daí eu quero fazer um e-book com tudo isso aí, com todas as ferramentas, várias coisas ali certinho, para justamente ter ali definitivo, se quiser imprimir, anotar, escrever, que seria uma boa, porque tem vários espaços para preencher, para poder colocar ali realmente, pode fazer também no computador, no celular, não tem problema, mas se puder imprimir, eu gosto muito dessa questão do escrever, porque o escrever, ele funciona muito bem para conectar com o que a gente precisa. Ok? Isso aí. Maravilha, maravilha. Quer falar alguma coisa, Tati? Eu acho que eu quero agradecer. É igual eu já falei, você traz bastante coisa que faz a gente pensar, para a gente realmente pensar mesmo, para tentar mudar, eu acho que se eu não cuidar de mim, como que eu vou cuidar? Eu tenho duas crianças pequenas que dependem de mim. Uhum, Então, assim, eu falo que depois que eu me tornei mãe, o meu maior medo é morrer. claro. Então, não adianta eu ter medo de morrer e não viver. Sim, Eles não me verem vivendo sim. bem. Quando você fala que eles percebem, e eles percebem, eu noto que no dia que eu estou mais agitada, que eu estou mais nervosa, eles têm dificuldade para dormir, porque eles ficam agitados junto comigo até a hora que eu começo a acalmar. Aí Uhum. eles vão acalmando também. Então eu preciso cuidar de mim para poder cuidar deles. E eu agradeço o seu tempo, agradeço tudo que você passou para a gente. Eu também gosto de escrever, então eu estou aqui com o caderninho cheio de anotação para revisar. E obrigada, muito obrigada mesmo. Eu fico feliz, fico muito feliz. E como eu falei, não acabou. A gente vai entrar numa outra etapa agora. Eu quero trabalhar justamente na parte agora dessa inteligência emocional, de coisas que pode trazer ainda muito mais força, muito mais ferramentas para vocês utilizarem no seu dia, para você utilizar no seu dia, que eu tenho certeza que vai ser fundamental. Como eu falei, tem várias coisas ali que eu acho que uma coisa complementa a outra e quando a gente preenche aquela árvore ali, deixa aquela árvore sólida, firme, a gente realmente começa a perceber e a trazer frutos muito maiores do que a gente tinha antes. E uma coisa que você falou, que eu gostei muito, que é justamente esse medo, né, de morrer, de não estar ali, esse medo de não viver bem, e aí, querendo ou não, é justamente isso. Como que seus filhos iam se lembrar de você? Não é verdade? Então, se eles lembrarem de você com alegria, com amor, com autoestima, eu tenho certeza que vai ser muito melhor. Não é? Tati, prazer, prazer imenso. Obrigado de coração. Eu que agradeço por essa oportunidade, por poder estar fazendo isso, que para mim é uma honra. Ok? Grande beijo, uma ótima noite para você, para os seus filhos e fiquem bem.